internauta, bom dia. Nesta minha meditação de hoje, me veio uma sentença, uma afirmação que eu achei bem interessante para estabelecer uma conversa com você. Só que eu já percebi o seguinte: eu sou pouco claro nas coisas que eu quero apresentar. Então, me veio à mente me veio à mente pedir ao GPT para gerar um texto a partir de uma sentença que eu entreguei a ele, e é o que me veio à mente pela madrugada na minha meditação. E eu fiz isso. Então, hoje o vídeo vai ser um pouco longo, porque eu vou fazer uma leitura das considerações que o GPT fez, no sentido de tornar mais simples a fala do que as que eu faria, e em função de o GPT ter colocado uma situação que pareceu não ser clara, eu fiz então uma outra afirmação e ele desenvolveu essa segunda afirmação. Então a dinâmica é: eu vou apresentar para vocês o que me veio à mente, que foi apresentado ao GPT, e as considerações que ele fez. E por conta das considerações, a leitura pode ser longa, mas acho que vai ser interessante, ok? Então, qual foi a minha solicitação ao GPT e que seria a conversa que eu teria com você hoje? Eu pedi a ele o seguinte: escreva para mim um texto que dê fundamento a esta sentença. A sentença é: a razão da fé pressupõe haver razão na fé. Aí eu pus entre parênteses: uma heresia necessária para o cultivo da sanidade. Veja as considerações que foram feitas pelo GPT e que eu não considerei que fosse uma fundamentação. E o que eu solicitei foi uma fundamentação. Mas achei interessante porque parece que fica uma explicitação do que está contido na frase que eu sugeri a ele que desse um fundamento. Então, veja bem, a frase é: a razão da fé, o objetivo da fé, o motivo da existência na nossa psique de uma dimensão que é acionada sempre por todas as pessoas, essa dimensão acionada sendo fé, o motivo para a existência dela só pode surgir se você introduzir na fé uma razão, agora no sentido de uma lógica interna, uma compreensão lúcida do que seja isso, fé, não é? Vou à leitura da resposta do GPT. A razão da fé pressupõe haver razão na fé. Essa frase é uma sentença que expressa uma ideia intrigante e profunda sobre a interação entre razão e fé. A fé, por definição, muitas vezes está associada à crença em algo transcendente, seja religioso ou espiritual, que está além da compreensão puramente racional. No entanto, a frase sugere que há uma razão subjacente à própria fé,
uma lógica interna que a fundamenta e que pode ser compreendida através da razão. Em outras palavras, a fé não é apenas uma questão de sentimento ou crença irracional. É também fundamentada em uma lógica interna que pode ser discernida e compreendida pela razão. Essa ideia desafia a noção de que a fé e a razão são necessariamente opostas ou incompatíveis. Em vez disso, sugere que a fé pode ser fundamentada, bem fundamentada, digo eu, em uma lógica interna que pode ser racionalmente explorada e compreendida. Isso implica que a fé não é necessariamente irracional. Aqui você vê um preconceito cultural presente na humanidade, porque o GPT é feito, ou foi desenvolvido, concebido, inventado, não sei qual que é, por meio do que surgiu o GPT no mundo. Mas você vê o preconceito presente porque há uma coleta do conhecimento humano para que extrai, se elabora e ele vem com a resposta a partir desse, digamos, dessa extração. Então eu vou falar desse extrato de conhecimento cultural e histórico, E aí ele introduz a ideia da irracionalidade, o que quer dizer que no inconsciente, no saber que nós possuímos, está intrínseco a ele, entre aspas, inconscientemente, a ideia de que fé é irracional, Então, continuando a leitura, isso implica que a fé não é necessariamente irracional, mas pode ser uma forma de conhecimento que opera em um nível diferente do da razão, complementando-a de alguma forma. A frase também sugere que a compreensão dessa razão interna da fé pode ser crucial para o cultivo da sanidade. Isso pode ser interpretado como significando que a fé pode fornecer uma estrutura de significado e propósito, essa estrutura de significado e propósito que é fundamental para a saúde mental e emocional. A ideia de que a fé pode ter uma base racional pode oferecer uma sensação de coerência e estabilidade que é essencial para o bem-estar psicológico. Em resumo, a sentença "a razão da fé pressupõe haver razão na fé" desafia a dicotomia tradicional entre fé e razão. Quer dizer, como é uma dicotomia, se coloca na palavra fé a irracionalidade, Sugerindo que a fé pode ter uma lógica interna que pode ser racionalmente compreendida. Além disso, essa frase sugere que essa compreensão da razão da fé pode ser crucial para o cultivo da sanidade, fornecendo uma estrutura de significado e propósito que é fundamental para o bem-estar humano. Em função de ele ter colocado a ausência uma especulação que ele tenha feito, não vou me desenvolver muito nisso não, porque senão vai ficar muito grande o vídeo.
eu fiz essa outra afirmação e vou fazer a leitura do conteúdo que veio do GPT. O que eu disse para o GPT: o fundamento da sentença, a razão da fé, pressupõe haver razão na fé, a realidade carece de significado intrínseco quando abordada pela perspectiva materialista. É necessário, portanto, lidar com essa realidade sem significado intrínseco, não atribuindo-lhe a essa realidade um sentido surgido, oriundo do arbítrio, da subjetividade, do desejo, do anseio por significação e sentido no mundo. Ao se fundamentar essa frase, essa sentença, ao se fundamentar no fato de que a realidade careça de significado intrínseco, ao se fundamentar nisso, uma plenitude naturalmente se estabelece, dado que a atividade intelectual se arrefece e o fruir do ser e da existência tem, no espírito humano, o seu lugar. Discorra sobre isso. Aí, o discurso, Se eu pedir o discorra sobre isso, ele faz um discurso. O discurso do GPT é: a afirmação de que a realidade carece de significado intrínseco essa afirmação propõe que não há um significado objetivo e inerente à existência ou à realidade, além daquele que o indivíduo atribui a ela. Em outras palavras, o mundo em si mesmo não possui um propósito ou um significado pré-definido. Acho que isso é óbvio, Ou Deus atribui esse sentido, ou nós atribuímos um sentido a isso, não o próprio mundo, certo? Em outras palavras, relendo aqui, em outras palavras, o mundo em si mesmo não possui um propósito ou significado pré-definido. É a nossa interpretação e é o nosso atribuir significado a esse mundo, por meio dessa interpretação, que dá sentido à nossa experiência. Aí, essa perspectiva desafia a ideia de que exista um significado absoluto ou universal que permeia a realidade, sugerindo que o significado, e é isso que eu pretendo mesmo, é uma construção humana baseada em nossas percepções, em nossos valores e nos contextos culturais nossos. Nesse sentido, a sentença, a razão da fé, pressupõe haver razão na fé, implica que a fé não pode ser baseada em uma realidade objetiva pré-existente. Acho que é óbvio, Assim, o GPT, às vezes, parece não ter muita razão, digamos assim, Mas voltando à leitura, porque fiz um pequeno comentário. Nesse sentido, a sentença, a razão da fé, pressupõe haver razão na fé, implica que a fé não pode ser baseada em uma realidade objetiva pré-existente. Por isso é fé.
fé é baseada numa realidade, e isso é importante, não é também subjetiva. É uma realidade ao modo da realidade da matemática. Não é objetiva no sentido de ser externa, visível, sensível a você, mas tem uma realidade diferente dos anseios, dos desejos, da subjetividade, digamos assim, não é? Então não pode ser baseada em uma realidade objetiva pré-existente, mas sim em uma interpretação subjetiva da realidade. Não, aí eu já discordo aqui, né, no meu comentário. É uma interpretação, entre aspas, para subjetiva, que ele não pôs, mas que procura retirar essa interpretação, procura retirar o indivíduo de sua subjetividade, considerando a palavra subjetividade aí para um mundo carente de fundamento. Ao afirmar que é necessário lidar com a realidade, sem a essa realidade atribuir um sentido arbitrário, subjetivo, baseado no desejo por significado e sentido, ao se fazer essa afirmação, sugere-se que devemos aceitar a natureza da realidade tal como ela é. Devemos aceitar a natureza da realidade tal como ela é. E é isso mesmo, porque onde está o erro? Numa perspectiva cristã, está no agir humano ao comer do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. É aí que está o problema, e não na realidade. Nós precisamos aceitar a realidade conforme está no Gênesis, né? E viu que era perfeita a criação, né? Não fala que era perfeito, e viu que era bom. Deus fez isso e viu que era bom. Então, se nós estamos dentro de uma dogmática cristã, esta fala aqui é importante, que é, deixa eu ver, baseado no desejo, sugere-se que devemos aceitar a natureza da realidade tal como ela é, porque é isso mesmo, a realidade não tem problema, nós temos problema, ok? Sem impor, sem tentar impor nossas próprias narrativas ou interpretações sobre essa realidade. Acalme-se e deixe que a sua interpretação e narrativa surja para você como a natureza que ela possui, que é de interpretação e narrativa. Quando a sua confusão quanto ao que a realidade é ser equivalente à sua interpretação e à sua narrativa sobre isso, quando essa confusão se desvanecer, digamos assim, e ela só pode se desvanecer pelo seu observar da sua interpretação e da sua narração, que gera uma narrativa, né? Da sua leitura disso, ela só pode, o desvanecer só pode surgir dessa observação da interpretação, e para essa observação você tem que, aí é uma necessidade, você tem que admitir que a realidade era boa, como está lá no Gênesis, é boa, e viu que era bom, é agradável, é satisfatório, e a gente pode dizer, é perfeito, né? Então, voltemos aqui. Isso pode ser interpretado
Vou reler para ficar mais claro para você. Ao afirmar que é necessário lidar com a realidade, sem atribuir a ela um sentido arbitrário, subjetivo, baseado no desejo por significado e sentido, ao fazer essa afirmação, sugere-se que devemos aceitar a natureza da realidade, e é isso mesmo, como ela é, sem tentar impor nossas próprias narrativas ou interpretações sobre ela. Isso, é preciso perceber isso, que o que nós temos são interpretações e narrativas. Isso pode ser interpretado como um convite para uma abordagem mais contemplativa e receptiva, e mais receptiva à vida, onde não estamos constantemente buscando significados ou buscando justificativas para tudo o que acontece. Não estamos fazendo isso, mas sim aceitando a realidade como ela se apresenta. Quando nos libertamos da necessidade de impor significados à realidade, quando a gente se liberta disso, da tentativa de impor, não é assim que aparece para a mente de cada um de nós, né? Nós estamos, porque impusemos um significado a essa realidade por meio de uma interpretação e de uma narrativa e de um desejo, nós queremos então extrair qual é o significado dessa realidade. Então, inconscientemente, nós dizemos que existe um significado lá. E conscientemente nós procuramos extrair qual é esse significado. Então, quando nos libertamos disso, a atividade intelectual pode se acalmar. Isso é o que o GPT fala, e no meu caso eu digo, quando nos libertamos disso, a atividade intelectual se acalmará, permitindo-nos experimentar uma sensação de plenitude natural. Essa sensação de plenitude natural é natural porque surge naturalmente. Arrefeceu a atividade intelectual, surge a plenitude, a atividade intelectual, surge a plenitude natural, naturalmente. Isso sugere que a busca incessante por significado e propósito pode ser uma fonte de inquietação e insatisfação, e que ao deixarmos de lado essa busca, podemos encontrar uma maior tranquilidade e contentamento no simples ser e na existência em si. Em resumo, a afirmação de que a realidade carece de significado intrínseco sugere uma abordagem mais contemplativa e mais receptiva à vida, mais contemplativa do que nos cerca e mais receptiva à vida que nós vivemos, né? A nossa vida não se torna uma tarefa onde não tentamos impor nossas próprias narrativas sobre a realidade, no nosso viver nós não faremos isso, mas sim aceitamos a realidade como ela é. Isso pode levar a uma sensação de plenitude natural, como ele já disse, onde a atividade intelectual se acalma e podemos simplesmente ser
e fluir da existência. Então isso foi a manifestação do GPT. Essa dinâmica eu achei interessante porque ele se contém, ele se fixa e se mantém para esclarecer, ele se fixa e se mantém na sentença que lhe foi apresentada. Então, ele não inova, ele não ensina, ele não extrai nada. Ele explicita o que essa frase contém a partir do caldo cultural de que ele, ou em que ele se subsidia, de que ele é constituído, digamos assim, né? Então, achei interessante pelo seguinte: se eu fosse apresentar isso, talvez eu trouxesse mais complicações para o conteúdo que eu estou gravando. E o GPT provavelmente tenha sido desenhado para simplificar, né? Então, achei interessante essa dinâmica, estou compartilhando contigo e até um outro vídeo. Um grande abraço.